São 17h18. Vai preparando o seu coração, que o nosso irmão, o nosso irmão está aqui, né, para trazer a palavra. Ele vai dizer para você agora já ir procurando na sua Bíblia, aonde se encontra a palavra de hoje. A palavra de hoje, ela vai ser dividida em 3 partes. E se eu pudesse tematizá-la, eu daria tema: como ter esperança em meio ao caos. Se encontra em Isaías, capítulo 55, versículo 6. A palavra de Deus diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Paralelo a isso, o livro de Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, nos traz uma reflexão também acerca de buscarmos ao Senhor. Mas antes de irmos para essa segunda parte da palavra, de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, gostaria de trazer a reflexão sobre essa palavra de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Sabemos que em meio ao caos, o que mais prevalece é a incerteza de se vamos vencer, se vamos perder. O resultado final nos traz muita incerteza ao nosso coração. O resultado final, na verdade, o novo nos surpreende negativamente, nós não sabemos o que fazer. Diz também no livro de Provérbios que se você for fraco, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, nos traz uma lição de que em meio ao caos nós realmente não sabemos como lidar. Não sabemos como lidar com os problemas, com as adversidades. Seja ela uma enfermidade, seja ela um problema financeiro, seja ela qual for a causa, o problema que está ali afligindo. Observe comigo a palavra. O Senhor, quando Ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos, Ele está querendo trazer a nossa reflexão, a nossa memória de que não importa o quão grande seja o problema, quão grande a gente idealize o nosso problema, o Senhor continuará sendo maior do que o nosso problema, maior do que a nossa aflição. Talvez, caro ouvinte, você esteja raciocinando ou pensando da seguinte maneira: tá, mas é fácil falar, difícil é passar pela situação e ainda assim se manter de pé. Eu convido novamente você para refletirmos na palavra. No capítulo 6 de Eclesiastes, nos versículos finais, nos traz um conselho que nós deveríamos, de fato, segui-lo. E, se possível, lermos todos os dias até memorizá-lo e fazer parte de nós. Quando Paulo ele cita a respeito das armaduras, para nos vestirmos das armaduras, ele também traz um pequeno conselho. Depois de estar vestido com toda a armadura, o conselho é para que nós permaneçamos de pé. Ou seja, o próprio Senhor Jesus nos disse que nós passaríamos por aflições. No Antigo Testamento nós temos inúmeras passagens pelas quais a gente poderia utilizar aqui como ilustração de que os servos do Senhor passaram por problemas, passaram por dificuldades, passaram por adversidades, sejam elas de situação de enfermidade, seja ela de causas impossíveis, e eles venceram. Mas só foi possível vencer toda essa situação uma vez que os mesmos estiveram raízes na palavra. E aqui eu convido o caro ouvinte a nós refletirmos sobre essa palavra. Bom, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Traz para a gente a sensação de que nem sempre o Senhor estará disponível.
Pode-se simbolizar também que haverá um tempo que o Senhor não estará disponível, ou seja, na volta de Cristo. Mas eu quero trazer nesse momento a reflexão de que esse momento de inacessibilidade de Deus, ele remete muito às escolhas que nós fazemos. Quais são as escolhas que você tem feito? Tudo que você tem escolhido para a sua vida, tudo que você tem semeado, com toda certeza você vai colher. Quando a gente vai para o livro de Jeremias, e aqui eu entro na parte, no nível número 2, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa é a ponte para o nosso milagre, é a ponte para a solução dos nossos problemas. Uma vez que estejamos nós com as armaduras do Senhor, revestidos da armadura do Senhor para resistirmos ao dia mau e permanecermos de fé, continuamos a clamar ao Senhor. E o nosso clamor ele deve resultar para nós uma única coisa. O Senhor vai nos mostrar algo. Não sei. A palavra ela não diz exatamente, claramente que o Senhor vai lhe dar algo, mas Ele lhe mostrará coisas profundas. A solução para que você precisa, a cura que você precisa, para a enfermidade que você está passando, ou alguém do seu lado está passando, o Senhor, Ele tem a solução. O que a palavra nos diz é o seguinte: busca-me, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ora, se o Senhor é o único que pode nos anunciar coisas grandes e firmes que nós não sabemos, por que a gente teima com o Senhor em ficar desesperado, em ficar com medo? Ora, irmãos, a gente se entristece, é normal, é do ser humano. A gente cansa, é normal, é do ser humano. Mas permita-me trazer uma reflexão dentro dessa linha de pensamento. Quando nós estamos numa caminhada, nós simplesmente não paramos pela metade e voltamos para trás para casa. Não faz nenhum sentido. Isso digo caminhada no modo literal. A gente não vai dar 10 voltas na praça, por exemplo. Simplesmente vai vestir a roupa, vai calçar o tênis, vai colocar o fone de ouvido para ouvir alguma música, simplesmente para sair de casa, dar uma volta na praça e retornar para casa novamente. Não acredito que seja esse o foco. E por que que nós temos esse senso de que todas as vezes que as coisas não estão bem, não estão caminhando bem, a gente quer desistir ao invés de descansar? Olha, irmão, quero trazer uma palavra do céu para você. Aprenda a descansar e não a desistir. Aprenda a descansar, nunca a desistir. Quando você desiste, primeiro você está dando munição a Satanás, dando legalidade para que ele possa, de fato, usando o termo da palavra, se andar dentro da sua casa. A gente sabe, temos visto famílias sendo destruídas, casamentos sendo destruídos, isso não é normal. Embora a nossa cultura tenha pregado que casamento é como se fosse um test drive. Se não deu certo, bola para frente, vamos para outro casamento. Não deu certo, vamos para outro. Não quero entrar nesse mérito porque não faz parte da palavra, mas aqui, seguindo a linha de raciocínio, é melhor que a gente aprenda a descansar em meio às adversidades, em meio aos problemas, do que desistir. Desistir custa caro, desistir custa um sonho. E se me permite dizer, você que está nesse momento nos ouvindo, que está com enfermidade, ou tem algum parente seu que está com enfermidade, atravessando um problema difícil, seja qual dificuldade seja, problema financeiro, problema dentro de casa no casamento, problema com seu filho, problema com sua esposa, seja qual for o problema, eu volto para a palavra novamente. Cristo, ele tem a solução. E embora isso pareça uma palavra já manjada, que é muito utilizada nas igrejas, eu quero trazer para você a reflexão do seguinte: se o que nós estamos dizendo nessa tarde, que estamos tantas vezes durante anos pregando a respeito de Cristo, for mentira, então nada vai acontecer na sua vida. Todavia, eu convido você e te desafio nessa tarde, eu desafio você que está me ouvindo, a clamar ao nome de Jesus. A gente sabe que no livro de Romanos, no capítulo 10,
A gente sabe que todo aquele que confessa Cristo e o crê de coração, ele obtém a salvação. E o que isso quer dizer? O que tem a ver com a palavra que eu estou dizendo? E uma vez que você é salvo, Cristo acrescenta todas as coisas que você precisa. Cristo acrescenta todas as coisas. E eu quero ministrar isso sobre sua vida, à luz da palavra. Aprenda a descansar e não a desistir. Se você quer ter uma esperança, não procure esperança no seu vizinho, não procure esperança no pastor, não procure esperança no irmão, no missionário, no diácono, não procure esperança em pessoas, porque certamente, se você procura esperança em coisas que são materiais, certamente a sua esperança ela será frustrada. E eu passo para a última parte da palavra, Efésios no capítulo 3, no versículo 20, é para consolidar o que tem no teu coração. É para consolidar a confiança que você tem. Eu quero lhe encorajar nesse momento. E lhe mostrar, à luz da palavra, quem é Cristo. E o seu poder. Eu vou definir o poder de Cristo. E a sua palavra diz o seguinte: ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Ou seja, ele é poderoso infinitamente para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos. Ou seja, nesse momento, os teus pensamentos, tudo que você idealiza, os teus planos, as tuas preocupações, os teus problemas, eles são infinitamente pequenos diante do que Cristo pode fazer por você, pela sua vida. E eu quero exercitar. Olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, nos diz o quê? O que é a fé? É o firme fundamento, é a firme certeza das coisas que se esperam, é das coisas que você busca, das coisas que você, nesse momento, deseja e anseia diante do Senhor. E para complementar essa palavra, vou no capítulo 11, versículo 24 de Marcos, que nos dá outro conselho maravilhoso. Jesus, quando passou frente àquela figueira e a mesma não tinha fruto, no momento que ele estava passando com os seus discípulos, ele amaldiçoou. E no dia seguinte ele voltou lá. E os discípulos o abordaram, perguntando: chefe, mestre, ela de fato secou. E olha que interessante. Jesus, ele deu um conselho, na verdade foi uma deixa para a gente. E que deixa foi essa? No versículo 24 diz o seguinte: e tudo, ouça só, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ou seja, nós sabemos que o Senhor, ele pode todas as coisas, mas nem sempre a gente pratica isso, não é verdade? A gente nem sempre exercita a nossa fé como devemos fazer. Eu poderia citar para vocês N testemunhos que o Senhor fez na minha vida. Eu poderia citar para vocês N obras que o Senhor fez na minha vida em momentos de aperto, em momentos de escuridão, em momentos que não parecia de fato ter saída. Mas a tarde é pequena para definir tanta coisa que o Senhor tem feito. Então eu quero lhe encorajar. Se você estiver num leito nesse momento, se você estiver deitado, dentro de casa sentado, a única certeza que eu lhe dou é que Cristo, ele vai e está em todos os lugares. E ele pode tocar no seu coração. Se é a cura interior que você precisa, ele vai lhe tocar. Se você crer nesse momento, eu gostaria de orar por sua vida. E com essa oração específica que eu vou fazer por sua vida nesse momento, eu gostaria que você, se fosse você, colocasse a mão sobre o lugar em que está enfermo. Se for algum parente seu que tem algum tipo de enfermidade, seja na perna, no braço, ou em qualquer outro lugar, que você o representasse pelo seu próprio corpo, colocando a sua mão sobre o local, e nós vamos exercitar nesse momento a fé. Porque eu acredito, eu creio profundamente que o mesmo Cristo que ressuscitou mortos, ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho de Jairo, ressuscitou tantos outros por meio de sua palavra,
Cristo, o mesmo que curou tantas outras pessoas por meio de sua palavra, não deixaria que você se torne mais uma estatística de pessoas que não alcançaram o seu milagre. E eu quero orar por sua vida nesse momento e lhe encorajar a exercitar a sua fé. E no momento da oração, você vai colocar as mãos no lugar onde tem a enfermidade. Nós vamos orar juntos e Cristo vai tocar na sua vida. Senhor, nós glorificamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas, conforme diz o livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e os teus planos eles não podem ser frustrados. Ministro nesse momento sobre a vida desta pessoa, Senhor. Ministro, Senhor, porque por meio de tua palavra, a tua palavra ela diz, Senhor, que se nós orássemos pelos enfermos, eles seriam curados. Se nós pegássemos em cobras, elas não nos traria mal algum. Em escorpiões, de igual modo. E nós estamos ministrando o Evangelho, o teu Evangelho, Senhor, ele traz poder. Poder para todo aquele que crê. E eu ministro nessa tarde, Senhor, sobre a vida dessas pessoas que nos estão ouvindo nesse momento, com plena certeza de fé de que o Senhor toca na vida de cada um deles. Senhor, lembra-te, Senhor, eu te imploro, ó Pai, lembra-te do dom que tu colocaste sobre a vida do teu servo para curar as pessoas. Exercita, ó Espírito Santo, o dom que há no meu coração e a fé que há na vida dessa pessoa, Senhor. Senhor, nós oramos nesse momento especificamente pela vida do Pedrão. Nós oramos pela vida dele, Senhor, que passa por um momento delicado, por um momento difícil. Senhor, eu ministro cura sobre a vida dele, mas eu ministro a tua vontade, Senhor, acima de tudo, para que o mesmo possa glorificar o teu nome, Senhor. Senhor, não há nada impossível para ti. Nós temos contemplado isso, temos vivenciado, Senhor, coisas grandes, gigantescas de tua parte. Eu ministro cura sobre a vida dessa pessoa, Senhor. E, Senhor, nesse momento eu ativo a fé dos teus servos. Eu ativo a fé de cada pessoa que esteja ouvindo nesse momento. Eu ativo a fé do coração dessas pessoas, Senhor, como brasas, Senhor, quando estão ao fogo, queimando, Senhor, por ti. Senhor, ressuscita a fé daqueles que já não têm mais esperança. Senhor, traga esperança para essas pessoas em meio a um caos, em meio ao que nós estamos vivendo, Senhor. Tantas incertezas, tantas enfermidades, problemas, Senhor. Eu oro pela vida dessa pessoa. Senhor, eu ministro a cura sobre a vida dessa pessoa mais uma vez. Senhor, toca. Eu te imploro, Espírito Santo. Eu te imploro, Senhor. Toca na vida dessa pessoa, Senhor. Glorifica o teu nome. Não é para a glória nossa, não é para exaltar nome humano algum, pois a glória é tua. Tu mesmo disseste que não daria ela para ninguém, Senhor. Então glorifica o teu nome. Mostra-te, te imploro, mostra-te através da vida dessas pessoas, Senhor. Mostra o teu verdadeiro poder, não porque eu estou te pedindo, Senhor, mas porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós te pedimos. Eu oro e te agradeço, certo, Senhor, de que a tua vontade, ela prevaleceu. Senhor, essa pessoa que nos está ouvindo nesse momento, Senhor, eu ministro sobre a vida dela cura, seja ela espiritualmente falando, na sua alma, ou seja ela física. Importa que o teu nome seja glorificado, Senhor. E eu ministro isso em nome de Jesus, Pai. Amém. E amém.